Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje o papo vai ser bem diferente, porque normalmente eu peço para vocês compartilharem ao máximo os nossos vídeos. Mas o nosso papo de hoje, ele pode criar algum estremecimento de amizade dependendo para quem você encaminhe, ou a ruptura, daquela amizade que já está por um fio. Muitas pessoas se sentem muito incomodadas quando elas se deparam com verdade e quando elas, sobretudo, são surpreendidas e percebem que elas estão fazendo papel de bobo, de enganado, de trouxa em algumas situações. Normalmente elas acabam responsabilizando o emissor da mensagem, aquela pessoa que está transmitindo o fato. Então hoje vai ser o dia de muita gente mandar aqueles comentários desaforados aqui para o nosso portal, mas faz parte para quem está se colocando publicamente. E se você está chegando agora e está nos conhecendo, se inscreva aqui no nosso portal também, mande seus comentários, porque são muito importantes, e dê joinha se você gostar dos nossos vídeos. Vamos seguir em frente. Gente, todos nós, quando chegamos aos domingos, a gente se depara com alguns programas dominicais, tem sempre aquele quadro das pegadinhas, Normalmente, quando você está vendo uma imagem, você já sabe o que vai acontecer. Você sabe que a pessoa, no final da história, ela vai se estrepar, ela vai se dar mal. Quando isso acontece apenas no plano individual, a gente toca a nossa vida, é uma questão que teve uma localização específica ali. Mas quando você vê camadas da sociedade cometendo um papel de bobo, num papel de ingênuo, num papel de enganado, e muitas no papel de trouxa, porque elas estão sendo avisadas que a situação ruim vai acontecer, como é que a gente pode reagir? E a gente está vivenciando isso no nosso país. No dia de ontem, 1º de maio, você com certeza ouviu pelas redes sociais, ouviu algum vizinho descendo pelo elevador, ouviu alguém passando numa calçada, alguém numa carreata, indo para as ruas fantasiado de jogador de futebol, sempre com as barriguinhas um tanto ou quanto protusas, os abdômenes dilatados, muitas pessoas fantasiadas de jogadores de vôlei, com chapéus coloridos, com a bandeira do Brasil nas costas, e indo para fazer manifestações absolutamente sem sentido. Uma pessoa ir para a rua para dizer eu apoio o presidente a pedir intervenção, eu autorizo o presidente a pedir uma intervenção. Isso é fazer papel de trouxa ou não é fazer papel de trouxa? Porque uma coisa, gente, é você estar diante de uma liderança que tem coragem, destemida, uma pessoa que tem princípios. Outra coisa é você estar diante de um falastrão, de um covarde, de um frouxo, de uma pessoa que não tem nenhuma trajetória de heroísmo, de absolutamente nada relevante em benefício de ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque é mais do que conhecido esse livro aqui, O Cadete e o Capitão, um livro aqui do Luiz McLuff Carvalho, A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel. Gente, quando vocês analisam esse livro aqui, uma série de documentos, uma série de reportagens, contando como foi a trajetória do Bolsonaro, você vê que não tem nenhum ato de heroísmo, nenhum ato de destemor, nenhum ato de liderança, porque quando ele foi apanhado na conspiração terrorista, ele negou que a letra era dele, ele lutou até os últimos instantes que ele nunca teve nada a ver com aquilo. Aquilo foi uma obra, uma invenção. Aquilo foi uma invenção, não teve nenhuma... Isso é um comportamento absolutamente covarde, Diferente se você pegar um ato assim como Tiradentes, que foi apanhado numa conspiração, ele foi até o final, defendendo ali seus princípios, ele morreu por aquilo. E outras tantas pessoas. A gente pode, num caso extremo, a gente pode chegar em Jesus Cristo, que a história dele é a história de uma pessoa com destemor que enfrentou uma situação também. Então, você comparar atos assim, quando você pega um Bolsonaro, o Bolsonaro vira o quê? Vira um átomo, vira uma partícula, uma figura absolutamente inexpressiva. Então, as pessoas que vão para a rua pedir para alguém que faça alguma coisa que ela não tem capacidade nenhuma de fazer, é fazer papel de quê? De trouxa ou não é? Gente, o que eu estou dizendo, não sou eu só que estou dizendo isso. Os próprios ex-aliados de Bolsonaro, aqui é um que está demonstrando uma certa mágoa, o ministro de Notre Dame, Ele está registrando isso, ele está falando aqui no Twitter, praticamente decretando um rompimento, Um governo popular audaz e visionário, governo visionário e audaz, foi se transformando numa administração tecnocrática sem alma. Penhoraram o coração do povo ao sistema. O projeto de construir uma grande nação mingou no projeto de construir uma base parlamentar. Então ele está decepcionado, ele está vendo, de fato, o Bolsonaro que sempre foi o Bolsonaro.
o Bolsonaro que está apenas lutando para defender a sua própria pele e se bobear no máximo dos seus parentes que estão mais próximos ali. Então, outras pessoas estão se desiludindo. Essas pessoas que vão para as ruas, por que elas não vão lutar por alguma coisa real que está prejudicando o povo brasileiro todo? Como, por exemplo, isso aqui, ó, matéria que está na Folha de São Paulo, deixa eu apontar aqui. Gente, nosso programa não é editado, como vocês sabem, né? Então nós temos aqui alguns improvisos. A matéria diz, perda de concessionárias na pandemia deve elevar pedágio e conta de energia. Gente, o problema dos trouxopatas, eu já falei para vocês que nós temos no Brasil os direitopatas, né? O cara sempre será de direita, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Os coisopatas, que são essas figuras que vão para as ruas. Os vigaristopatas, que nós vamos falar deles agora mesmo, né? E agora os trouxopatas, o cara que tem essa enfermidade. O cara é um trouxa que faz questão de mostrar para todo mundo que é trouxa, né? Pois bem, essas pessoas não estão vendo que nós vamos ter mais aumento de energia, aumento de pedágio, aumento de serviço público, aumento de desemprego, o aumento das privatizações que vão aumentar as tarifas para a gente em todos os cantos. Será que as pessoas não estão vendo o preço dos combustíveis, a falência do sistema de saúde, do sistema de educação, o desgoverno que nós temos, a pandemia assassina que nós temos no nosso país? Enfim, essas pessoas vão para a rua para dizer, eu autorizo o presidente. Gente, parece reunião de alienígena mesmo, né? Pois bem, e aí a gente vai vendo algumas situações aqui que eu separei para vocês. Vamos pegar aqui primeiro o filhote do corajoso, né? Quando você vê uma figura aqui como um presidente que nunca teve um ato de coragem na vida dele e é desmoralizado pelos próprios colegas, pelas próprias forças, e aí você vê o filho do Bolsonaro numa manifestação, Eduardo Bananinha, fazendo discurso revolucionário. Eu pergunto a vocês, esse rapaz liderou alguma coisa? Ele já teve algum ato de coragem? Ele já foi um homem que tem algum dom, liderou algum grupo em alguma situação? Ele teve vanguarda em alguma coisa? Não, mas aqui no discurso ele vira o revolucionário, o homem que está disposto a fazer grandes mudanças. Vamos ver aqui o discurso da criatura. Vamos lá, se mete medo em alguém. Vamos lá. Por isso eles conseguiram emparelhar tudo. Mas está chegando a nossa vez. Esse movimento que se iniciou em 2016 ou em 2013 não acabou com a eleição de 2018. E em 2022 a gente vai eleger mais gente aqui no Congresso Nacional. A gente vai ser a pedra no sapato desses vagabundos. Quando prenderem um, vão se levantar 20. Vamos pegar algumas falas dele, né? E primeiro o rapaz tem também como pai dificuldade com a norma culta da língua. Ele disse que a esquerda emparelhou. Emparelhou ali os ministérios. O que é emparelhar? Colocou um do lado do outro, levou um monte de aparelho para dentro. Enfim, o rapaz tem uma dificuldade cognitiva também. E disse que se prenderem um, 1000 se levantarão. Mas quem é que está querendo prender alguém agora? A não ser criminosos que praticam crimes, né? Se prenderem, por exemplo, prendeu-se a Sara Giromini outro dia. Se levantaram mais 1000 pessoas? Se prendeu o deputado terrorista Daniel Silveira. Ficou quietinho, sumiu, tá lá quietinho, ninguém fala mais dele. Eu não estou vendo 1000 pessoas se levantando para lugar nenhum, a não ser as pessoas que vão para as ruas, né, baterem palma para essa criatura aqui corajosa como o pai, né? A gente realmente tem que ficar com muito medo dessa gente, mas não é por conta de coragem não, é por conta da loucura. É gente que escapou de uma ala ou outra. E hoje eu me deparo com um vídeo que o presidente postou nas suas redes, eu sigo o presidente, né? E colocando o seu consultor jurídico, que eu já disse para vocês que é o consultor jurídico do diabo, porque alguém que mente descaradamente, como diz a Bíblia, em João 8,44, está simplesmente representando o diabo. E ele está querendo aqui ser o jurista do Bolsonaro na CPI da Covid. E nesse vídeo que o Bolsonaro compartilhou, e por isso eu tenho que comentar, ele usa uma argumentação aqui que o Bolsonaro não comprou vacina porque estava impedido juridicamente. Dá para acreditar nisso? Mas vamos ver aqui o consultor jurídico do Demo, como é que ele está tentando defender o seu líder, né, o seu pau-mandado presidencial, porque o Bolsonaro faz tudo o que ele diz, né? Como é que ele interpreta essa realidade aqui e se dá para a gente aliviar com esse tipo de comportamento político estelionatárico, né, vigarístico. Vamos lá. A Copa do Mundo teve que se fazer uma lei para o governo brasileiro assumir responsabilidade
por qualquer consequência negativa. Imagina uma pandemia dessa gravidade. A lei foi feita e aprovada pelo Congresso Nacional agora, dia 10. Acabou a falácia de que Bolsonaro comprou atrasado vacinas. Vamos deixar... Então, ele está aqui querendo dar lições jurídicas, dizendo que o Bolsonaro não tinha comprado nenhuma vacina porque a lei não autorizava. Bom, e as vacinas do Butantan? Precisava de alguma lei? Que são as vacinas que estão abastecendo mais de 80% dos postos de vacinação aqui no Brasil. Então, gente, a pessoa, quando ela não tem princípios, não tem caráter, e ela sabe que está lidando com pessoas ingênuas, ou muitas delas os trouxopatas, o cara sabe que se contar a mentira vai colar. A mesma figura que está dizendo que a pandemia é uma pandemia muito severa, muito forte, foi um cara que, quando começou a pandemia, ele fazia pronunciamentos totalmente diferentes. Segundo aqui o consultor jurídico do presidente da República, era isso que era para a gente ter feito antes. Vamos lá, porque o Brasil ia passar fome e sede. Vamos lá. E a sede? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Caos social. Escute o que eu vou dizer. Caos social mata mais do que coronavírus. Então, nós não podemos brincar. O presidente está correto. É a escolha de Sofia. O que é que causa menos dano. E o que causa menos dano é abrir tudo. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. A minha oração com a de milhões de brasileiros. Deus livre o Brasil dessa praga. Eu vou ficar com essa frase final do consultor jurídico do presidente. Que Deus nos livre dessa praga, né? Ele disse que a fome, né, e o caos social seriam piores do que a pandemia. Só que nós já perdemos mais de 410 mil pessoas, né? Aproximadamente no dia de hoje, oficialmente. Então nós vamos ter mais pessoas mortas, mais do que 410 mil pessoas mortas por conta de caos social, por conta de fome. Então é esse tipo de gente que dá apoio ao presidente da República, que insufla as pessoas a irem para as ruas para esse tipo de comportamento. E como eu tenho dito a vocês, nada disso é por acaso. Tudo está conectado a uma estratégia de viabilizar no Brasil a entrega do patrimônio público. O jornal da elite brasileira, né, principal, fez uma matéria aqui, gente, de frente e verso, ó, com Paulo Guedes. Paulo Guedes, uma entrevista longa aqui, enfim, o paladino do bolsonarismo econômico. É o que nós chamaríamos de vigaristopatas, né? O Paulo Guedes, vamos lembrar aqui, eu vou primeiro colocar aqui uma fala dele de 2 anos atrás, onde ele dizia que o pobre tinha que guardar seu dinheiro, que o pobre tinha que ter o mesmo direito de capitalizar, né? Isso para destruir a Previdência. A Previdência não era para acabar, para ser só capitalização, e ele defendia que o pobre tem direito de se dar bem como rico, né? Vamos resgatar aqui essa fala, porque eu vou mostrar para vocês o que ele disse na entrevista dele no dia de hoje. Vamos lá. Que educa financeiramente, democratiza a poupança, acumula capital, transforma os trabalhadores em sócios do progresso e é a difusão do capitalismo popular. E é permitir que os jovens trabalhadores, também de baixa renda, possam gozar dos mesmos benefícios que os ricos, que é acumular o seu recurso a juros compostos, além dos investimentos em bolsa e etc. Quer dizer, não é uma maravilha o nosso pobre, né, ele poder guardar os seus investimentos, aplicar em bolsa, coisas e que tais, né? Então hoje na matéria do Paulo Guedes, que a gente não tem como não classificar esse tipo de situação como estelionato, gente. Olha, é complicado, né? Por isso que muita gente se irrita. O Paulo Guedes diz o seguinte aqui na matéria. Como o senhor vê o andamento da agenda econômica? Ele responde, eu tinha 3 hipóteses quando eu vim para cá. Uma, que o presidente ia apoiar um programa de aliança de conservadores e liberais. A segunda hipótese é que temos um Congresso reformista. O Congresso sempre é reformista, né? Porque o Congresso é sempre bancado com dinheiro dos grandes grupos econômicos aqui no Brasil e em outros lugares também. E o Congresso Supremo e a mídia, que era a minha terceira hipótese. Então, ele sabe mais do que ninguém que nós
temos um Congresso que atua a favor dos interesses econômicos, o Supremo Tribunal Federal que garante a entrega desse patrimônio, dessas transações todas, como tem sido o ministro Fux, como de flash, despachando para as privatizações acontecerem rapidamente, e a mídia, que está entrelaçada com todos esses interesses, como eu mostrei para vocês na privatização da SEDAI aqui no Rio de Janeiro. E hoje continuam as mentiras no jornal aqui, o Globo, dizendo que a SEDAI vai fazer investimentos em saneamento e na despoluição da Baía de Guanabara, o que já estava determinado pela Justiça, por um termo de ajustamento de condutas do Ministério Público. Mas eles vendem isso como sendo uma coisa da privatização. Em dado momento, gente, na entrevista aqui, o Paulo Guedes diz o seguinte: veio a pergunta, o governo pretende ampliar o Bolsa Família, etc, etc, etc. Ele diz, a primeira coisa que nós precisamos fazer é vacinar em massa. A segunda medida, estamos chamando de bônus de inclusão produtiva, o BIP. Da mesma forma que se dá R$200 para uma pessoa que está inabilitada a receber o Bolsa Família, por que não poderíamos dar R$200 ou R$300 para um jovem neném? O jovem neném é aquele estudante que não trabalha e não tem estudo, ou seja, é um dos invisíveis. Agora esse jovem vai ter que bater ponto, vai ter que ter trabalho para ir para o mercado de trabalho. Ele vai ser servente de pedreiro, mecânico. É uma oportunidade. Então, gente, isso aqui era melhor a gente oficializar a escravidão de volta no Brasil, né? Você dá R$200 para um jovem, ao invés de você dar estudo, você dá perspectiva, como o Biden está fazendo nos Estados Unidos com um grande programa de investimento. Eles sabem que se não investirmos lá ou investir aqui no Brasil, ou qualquer lugar do mundo, em educação, você não tira nação nenhuma do atraso. O Biden percebeu isso porque está perdendo a corrida tecnológica para outros países, como a China, que está investindo nisso. E o Paulo Guedes quer dar bolsa para você virar um servente de pedreiro qualificado, um mecânico qualificado. E ele diz em relação à saúde, outra coisa aqui, outro exemplo de compromisso com a saúde é que eu falei que tem que criar um voucher. Acho natural que, com novas tecnologias, as pessoas queiram viver até 100 anos. O grande desafio é como ajudaremos nesse sentido as camadas mais frágeis. Porque um sujeito rico se interna no Albert Einstein e o pobre tem que ficar numa fila do SUS durante 10 dias. Se o pobre tiver um voucher, ele não tiver vaga no SUS, ele pode ir para a rede privada. São soluções privadas efetivas para os problemas crônicos públicos. Gente, isso é uma vigarice ou não é uma vigarice? Precisa ser muito inteligente para perceber que nós estamos diante de uma fala estelionatária? Então, gente, hoje é o programa que muita gente vai fazer suas críticas, mas faz parte. Espero que você selecione bem a pessoa para quem que você vai indicar o nosso vídeo. Eu espero que a pessoa veja até o final e perceba se ela é um trouxa ou se ela não é um trouxa. Se é uma pessoa que está consciente ou uma pessoa que está inconsciente. Se aquilo que ela está fazendo, ela está ajudando a que uma pessoa distraia a sociedade para ser roubada no final ou não. Se ela está tendo uma consciência crítica. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.